Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner do canal Remanescente e hoje nós iremos continuar o estudo sobre as duas casas de Israel. No primeiro vídeo, nós estudamos sobre as promessas deixadas por Deus para Abraão, Isaac e Jacó, e essa promessa foi estendida então para os dois filhos de Jacó, Manassés e Efraim. Efraim, cujo o nome significa frutífero ou multidão de povos, sobre esse nome se daria uma promessa muito vigente que abrangeria até mesmo nós nos dias de hoje. Como você conhece a história, o povo de Israel ele surgiu ali depois desse episódio em que Jacó proferiu essa bênção para os seus 12 filhos. Ali se estendeu e ali se originou as 12 tribos de Israel. Então essas 12 tribos foram cativas depois pelo Egito. Depois você conhece a história de Moisés, que Moisés libertou o povo do Egito. Toda aquela história fantástica em que Deus mostrou a sua ação, para com seu povo. Naquele momento ali foi instituída e estipulada a lei que foi dirigida por Deus, dada por Deus para Moisés, para que o povo pudesse então viver em harmonia, onde Deus habitava no seu templo, o santuário terrestre, Bom, tudo isso são aspectos espirituais muito importantes para entendermos as profecias. E quando a gente vê hoje o povo físico literal, a única tribo que restou é a tribo de Judá. E a gente não entende, a gente só entende que os judeus são do povo de Israel, mas a gente sabe que eles não aceitaram a Cristo e muitas vezes a gente não entende nem porquê, como sucedeu essa divisão em que as outras tribos simplesmente sumiram. Será que tem alguma explicação lógica para isso na palavra de Deus? Será que isso era um plano de Deus? Bom, como a gente viu, como eu falei para vocês podem verificar no hebraico, Efraim significa frutífero, multidão de povos. E isso sim é muito presente para nós hoje, porque através da promessa deixada para Efraim, através da promessa deixada para os patriarcas da fé, através dessa promessa hoje a gente pode se incluir. Mas seria muito simples eu simplesmente dizer isso para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês como sucedeu essa divisão do reino e qual é o plano de Deus de salvação para a reunificação dessas duas casas de Israel. Duas casas? 12 tribos? Duas casas? Como é que fica? Efraim e Judá, casa de Israel, casa de Judá. Tudo isso tem uma explicação na Bíblia. E quando a gente entende esses termos deixados por Deus, a gente consegue entender muito melhor as profecias deixadas por Deus em todo o Antigo Testamento, em todos os profetas. Está riquíssimo de detalhes que nos inclui nesse plano de salvação, esse plano de unificação deixado por Deus. Então nos acompanhe nesse vídeo que nós iremos tratar sobre esse assunto. No livro de Romanos, Paulo começa ali a argumentar com o povo e tentar mostrar para o povo como que estava acontecendo naquele tempo vingente, essa troca de aliança, essa diferenciação entre o povo judeu e os gentios. E Paulo estava explicando aquilo, mas muito mais do que isso, a gente deve entender que Paulo era um estudante da palavra de Deus. E ele sabia de tudo que iria ocorrer nos dias presentes e nos dias vindouros. Porque ele tinha a palavra, ele estudava a palavra. Ele mesmo se declarava ser israelita da tribo de Benjamim. E nós iremos ver aqui que Benjamim, ela foi uma tribo que, por mais que tenha sido dividido o reino, Benjamim ele ficou com a tribo de Judá. Então nós temos as 10 casas de Israel, que são as 10 tribos, e as duas outras tribos, que é Judá e Benjamim. Benjamim faz parte da tribo de Judá. Mas no final da história, naquele momento da divisão, Judá foi quem ficou com o termo de ser o povo de Deus. Isso se estende até hoje, mas o povo mesmo não entende sobre as promessas. Interessante que tudo isso é profético, porque os próprios judeus, depois da divisão do reino de Deus, não aceitaram a Cristo. Cristo, que veio para ser o rei dos judeus, na verdade, ele foi o que esclareceu e levantou o reinado dos gentios. Introduziu a união das tribos novamente na terra. E isso a gente vai conseguir ver com os profetas.
Então, como Paulo já sabia disso, ele deixou para nós nas suas cartas, muitas cartas que você vai ver, você não vai entender muito bem os termos, talvez por não entender os profetas, mas você vai conseguir enxergar, a partir desse estudo das duas casas de Israel, você vai conseguir enxergar o que Paulo estava querendo dizer, como que ele estava querendo introduzir este assunto para o povo. Vamos ler então Romanos 9, do versículo 1 ao 8, pelo menos para nós tentarmos entender esse passo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendências de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Bom, descendência primeiramente tem que ser de sangue. Nós sabemos muito bem disso. Só que, na verdade, essas tribos elas foram espalhadas pelos 4 cantos da terra. Nós vamos estudar isso no decorrer do tempo na palavra de Deus. A gente vai ver isso. Essas tribos foram espalhadas. Então, como que a gente vai saber qual é a nossa descendência? Por isso que Deus deixou o seu plano muito bem arquitetado em toda a palavra de Deus, para que hoje nós, gentios, pudéssemos ser enxertados nesta raiz e que hoje possamos ser israelitas, não segundo a carne, mas segundo a eleição da promessa deixada por Deus. Então vamos entender a partir de agora essa história de como que aconteceu a divisão do reino das 12 tribos de Israel, como que isso se sucedeu no decorrer da história e como que foi o plano deixado por Deus para que hoje nós pudéssemos nos incluir sendo israelita, não de sangue, mas da promessa. Vamos lá então. Fazendo então um breve resumo, nós sabemos a história do povo de Israel. Depois que eles receberam a lei, eles tiveram a ordem ali de estipular e de instituir o santuário. Ali eles tinham que fazer todos aqueles rituais de sacrifícios, que é muito simbolismo para nós hoje, e nós temos que entender sobre esse assunto. As 12 tribos estavam vinculadas para fazer esse projeto, que foi deixado por Deus, para que o homem pudesse obter o perdão, enquanto o verdadeiro cordeiro não surgia, Então a gente conhece toda a história. Depois Josué e Caleb conduziram ao povo e foi aquela geração foi um dos únicos que entraram na terra de Canaã, Depois a gente vem a época dos reis. Então reinou Davi sobre Israel também. Depois de Davi reinou o seu filho Salomão. E a partir de Salomão é que Deus decreta a divisão do povo de Israel por causa da incredulidade, por causa da idolatria e por causa dos múltiplos pecados do povo de Israel. Então, lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, a gente vai ler assim: Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andassem em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que disse o Senhor a Salomão: Visto que ouvi isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Então Deus agora informa para Salomão de que esse reino seria dividido, que ele ia tirar esse reino dele. E no versículo 12, Deus diz então: Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Então ele está prometendo que da mão do filho de Salomão ele rasgaria o reino. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao teu filho por amor
do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então ele já faz essa promessa, que uma das tribos ficaria com o filho de Salomão, né? E as outras tribos seriam divididas. E aí agora a gente vai entender como que isso sucedeu no decorrer da história. Então ainda no mesmo capítulo, a gente vê ali que muitos se levantaram contra Salomão. Muitos se levantaram contra Salomão. No versículo 26 em diante, a gente vai ver o seguinte, o que diz ali? Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereba, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zurea, também levantou a mão contra o rei. Então até Jeroboão, que era efraimita, se levantou contra o rei. Essa expressão chamada que era efraimita não é por acaso aqui, você vai entender o porquê, tá bom? E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Bom, você vê que ele era de Efraim, da tribo de José. Lógico, porque Efraim, ele tomou as rédeas sobre a tribo de José na história das 12 tribos de Israel. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova. E sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Então a gente vê aqui que Deus cumpre a promessa. Ele está exemplificando naquele ato a divisão do reino, né? Versículo 33 diz assim: porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemon, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. Então Deus está confirmando a promessa que fez para Salomão. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi por ali por o meu nome. E tomarei, e a reinará sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo que te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isto afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então a gente vê aqui que depois dessa promessa, Salomão procurou matar Jeroboão. Por quê? Porque ele estava ali se apossuindo do reino que estava nas 12 tribos nas mãos de Salomão. Mas foi da vontade de Deus que esse reino fosse dividido. Então Deus fez a promessa que isso não seria concretizado até que Salomão morresse. Mas depois que Salomão morresse, o seu filho Roboão ficaria com uma das tribos de Israel e Jeroboão ficaria com as 10 tribos. Então no capítulo 12, na decorrência desse assunto, você pode tentar estudar ali, você pode estudar todo o capítulo, que você vai ter talvez até um conhecimento um pouco maior, mas você vai ver que a partir desse momento, depois que Salomão morreu, Roboão, seu filho, ficou como administrador de Israel naquele momento,
Jeroboão decidiu então voltar para as terras de Israel, porque Salomão já havia morrido, né? Então nós vamos ler agora em 1 Reis o que sucedeu a partir disso, no capítulo 12, versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então você vai ver aqui que está tudo se encaminhando para esse lado. Somente Judá ficou com a casa de Davi. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Então você está vendo aqui que a partir disso, Roboão se encontrou com a casa de Judá e juntou Judá e Benjamim. Essas são as duas tribos, porque as outras 10 tribos estão com Jeroboão, né? Continuando então. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então o plano deles era juntar ali Judá e juntar ali também Benjamim, para guerrearem contra Jeroboão, para assim ficar com todo o reino novamente. Porque era esse o plano deles. Para eles não deveria de ter uma divisão, para eles deveria ser o povo unificado, mas essa não era a vontade de Deus. A gente vai ver isso. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque é eu que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então a gente consegue ver que tudo isso era um plano perfeito estipulado por Deus. A partir desse momento que eles entenderam esse plano, Judá seguiu o seu rumo sozinho com a tribo de Benjamim, mas com o nome erguido de Judá, o que a gente consegue ver até hoje. Infelizmente não aceitaram a Cristo, infelizmente preferiram ficar na lei, caducos com a lei. A gente conhece toda a história. Cristo mesmo muitas vezes advertiu a eles. E as 10 tribos seguiram com a promessa de Deus. Mas no decorrer da história a gente vai ver o que aconteceu com essas 10 tribos espalhadas perante toda a terra, para onde foram distintas, né? Então, no livro de 2 Reis, no capítulo 17, você pode ler todo o capítulo, né? Você vai ver ali que esse reino de Israel, que agora havia sido estipulado como reino de Judá e reino de Israel, esse reino da casa de Israel, ele começou a praticar todas as coisas erradas novamente. Começou a adorar ídolos, começou a erguer altares, oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Então, no versículo 9 do capítulo 17, diz assim: e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens de bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso a todos os altos, como nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como o cerviz dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e os concertos que fizera com seus pais, como também os testemunhos com quem protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesse como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram ídolos de bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu,
e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criaram-se em agouros, e venderam-se para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram a rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então, irmãos, a gente pode ver aqui que, infelizmente, esse povo foi espalhado por todos os campos. A gente não sabe aonde que está mais as 10 tribos de Israel. A gente sabe que a tribo de Judá hoje está na terra de Israel, né? Os de sangue. Mas muitos se achegam dizendo serem israelitas porque estão seguindo os judeus hoje. A gente conhece toda a história. Mas a promessa de Deus, ela foi dada a Efraim, uma promessa de multiplicação, uma promessa de inserção ao povo escolhido por Deus através de todas as promessas deixadas. A gente vê isso não é por acaso, esse plano de Deus aqui não era por acaso. Então, a partir dos profetas Isaías, Jeremias, Zacarias, depois a gente vai ver em Daniel, a gente vai ver em Apocalipse, Deus prometendo resgatar o seu povo. Mas a gente não consegue mais chegar e procurar qual tribo você é. Será que a gente consegue identificar? Não. Foi espalhado pelos 4 cantos da terra. Então a gente vai ver agora qual é o plano de promessa de restauração desse mesmo povo. Um povo não de sangue, mas de promessa. Vamos ver então. Lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 20, diz assim. Você pode ler todo o capítulo, é muito interessante, vai trazer muita soma, mas devido ao tempo nós vamos ler só esses versículos. E acontecerá, naquele dia, que os resíduos de Israel, os escapados da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes estribarão sobre o Senhor Santo de Israel em verdade. E os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. Em outra tradução vai dizer que, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Então a gente vê uma promessa de Deus deixada para um povo que seria levantado nos últimos dias. Vamos confirmar em outro verso também. No capítulo 11, no versículo 11 diz assim: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, os que restarem da Síria, do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Emate, das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, desde os 4 cantos da terra. Então essa promessa Deus vem desenhando a todos os profetas. Ele está promovendo juntar esse povo de novo. E no versículo 13: e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não oprimirá mais a Judá, e Judá não oprimirá mais Efraim. Então não haverá essa guerra de judeu e de gentil. Não existe mais guerra de judeu e de gentil, porque o judeu se acha exclusivista. Nós somos o povo de Deus. De fato, a promessa veio para Judá, mas também veio para os gentios. A gente vê isso muito bem presente nas cartas de Paulo. Paulo entendeu sobre isso e pregou. Cristo mesmo entendeu, sabia e falava sobre isso
em todas as suas parábolas, né? Então a gente vê aqui que não vai mais haver divisão. Então Deus faz essa promessa. E quando a gente vai lá para o capítulo 48, todo o capítulo é fantástico, mas eu separei alguns versículos aqui que já vai começar a introduzir uma soma com os livros de Daniel, de Apocalipse, para entender qual é o povo de Deus que Deus está ressurgindo nos últimos dias. Lá em Isaías 48, no versículo 18, diz assim: Ah, se tivesses dado os ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia. Você vê que a mesma promessa que ele deixou para Abraão, né? Tua descendência como a areia do mar. E os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia, e o seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Então ele diz: sai da Babilônia, fuge dentre os caldeus, anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levantai até o fim da terra, e dizei: o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Quando Deus está falando aqui sobre Jacó, ele está falando de Efraim. Quando fala de Efraim, fala de promessa, fala de mim, fala de você. Fala de nós como povo instituído por Deus, o que aderiu à palavra de Deus pela promessa, não pelo sangue. Então, para nós finalizarmos só essa parte da divisão do reino de Deus, a gente vai ver Deus chamando o povo dele novamente. E isso é muito importante que você entenda hoje, para que você se sinta inserido nessa promessa, né? Então Deus diz assim, ó, Jeremias 31, versículo 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens, com a semente de animais. E será que como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transbordar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Lembra o que significa Efraim? Frutífero. Então, para plantar. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. No versículo 31, ele então confirma essa promessa. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Interessante que nessa tradução aqui diz assim, ó, porei a minha lei no seu interior. Isso tudo é revelação. Tudo isso é revelação para que a gente possa entender as profecias de Deus. Mas a gente começa a ver aqui a mudança da aliança. Essa mudança da aliança, ela deveria ser feita imediatamente, né? Mas a gente sabe que precisou vir o renovo. E o renovo é Cristo, descendente da casa de Davi. Como diz ali, ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então ele estendeu essa promessa para as 10 tribos que estavam espalhadas. Então agora você já começa a entender o que significa Efraim e Judá. Você começa a entender por que esse povo está há muito tempo espalhado. Você consegue entender por que tanta divisão. Porque o povo simplesmente não pesquisa, não procura na palavra de Deus saber os preceitos de Deus, saber qual era a determinação de Deus para o seu plano de salvação para toda a humanidade. E aqui está, espalhado nos 4 cantos da terra, onde Deus está te chamando neste momento também. No próximo vídeo nós iremos ver sobre como que Deus começou a tratar então com essa unificação do reino. Porque até então nós vimos sobre a divisão, agora um pouco de promessa de restauração, e agora a gente vai ver como que foi devido a essa unificação, essa restauração. E aonde que a gente se encaixa nesse plano perfeitamente? Isso você conseguirá ver então no próximo vídeo.
Se você gostou, se você não entendeu um pouco sobre as promessas, assista o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o primeiro vídeo sobre as duas casas de Israel, chamado Promessas, e você vai ver ali as maravilhas deixadas por Deus para Abraão, Isaac e Jacó, e depois estendido para o seu filho Efraim. Verifique esse estudo, analise bastante. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe esse vídeo também, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.